Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma live Café com Neuroped nessa quinta de manhã. E hoje um tema bem legal, são as 10 mentiras que te contam por aí sobre o TDAH. Vamos desmistificar muitas fakes que existem aí pela internet. Bom dia, sejam bem-vindas a mais um Café com Neuroped. Vocês forem entrando, já me fala se o áudio tá bom, se estão conseguindo me ver bem. Podem enviar perguntas aí nos comentários. No final da live eu reservo um tempinho para responder as dúvidas de vocês. E aí, já garantiram o ingresso para a imersão que vai ocorrer no dia 29/6? Vai ter temas bem legais falando sobre tratamento global do TDAH na infância. Vocês que ainda não garantiram o ingresso, já corra para garantir, que vai ser bem legal, vai ser excelente. E a gente já vai começar, tá bom? Deixa eu só ligar aqui. Tudo bem, bom dia, bom dia. Vamos lá, dá só mais 2 minutinhos e a gente já começa. Às vezes eu vou olhar para o lado aqui, que eu deixei preparadas as 10 mentiras que te contam sobre o TDAH. E às vezes vou olhar para o lado para lembrar a ordem que eu falei. Vamos lá, começando com a primeira grande mentira que te contam a respeito do TDAH. Estão perguntando sobre a imersão, se vai ser o dia todo, começará a que horas, terminará a que horas. Então, está previsto de 2 a 3 horas de conteúdo. Vai começar às 8h30 da manhã, é um sábado, dia 29/6. 2 a 3 horas de conteúdo que vai ter, não vai ser o dia inteiro não. E a gente decidiu em equipe que vai ficar gravado para quem queira assistir novamente, quem queira rever o passo a passo, como criar rotina, hábitos de vida, ou sobre as medicações que eu falarei também na imersão. A gente decidiu que deixará gravado, você terá acesso pela plataforma da Hotmart, né? A imersão custa R$56, pode ser dividido no cartão, então é bem barato pelo conteúdo que a gente vai ter lá. Mas vamos lá, hoje vamos falar das 10 mentiras que te contam por aí sobre o TDAH. A primeira grande mentira que ouvem por aí, algum parente já te falou, é que o TDAH é moda. Antigamente não existia o TDAH, que hoje todo mundo tem o TDAH. Então, gente, prestem bastante atenção. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é moda, não é algo criado há 10 anos. Já é uma condição que já é estudada durante todo o século passado, e já tem características e definições bem feitas sobre o que é o transtorno, sobre o que é a déficit de atenção e hiperatividade, quais os prejuízos essas crianças, esses adultos têm quando apresentam o TDAH. Então, o TDAH não é moda. Nos estudos científicos mais atualizados, a gente vê que acomete de 5 a 7% das crianças. No adulto, um pouco menos, 3,5%, 2,5% a 3,5% dos adultos apresentam o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje vocês ouvem falar mais sobre o TDAH por conta do advento da internet. Então todos os assuntos a gente ouve falar mais. Ontem eu estava no YouTube preparando a aula e eu vi vídeos falando sobre o estoicismo. Há 15 anos, quem sabia o que era estoicismo? Tirando os professores de filosofia e tal, era muito pouco. E hoje em dia, na internet, no YouTube, há um canal que tem milhares, dezenas de milhares de inscritos falando sobre o estoicismo. Ou seja, vários temas adquiriram uma lupa, uma lente de aumento sobre eles. Então a gente ouve falar mais muito por conta da internet. Mas vejam bem, não é moda. Nos estudos mais atuais, a gente sabe que ainda é subdiagnosticado e é subtratado. Ou seja, essas crianças, esses adultos permanecem com prejuízo. É subdiagnosticado por quê? Pouco acesso ao neuropediatra, é subtratado por pouco acesso à medicação, pouco acesso
as terapias. Então, essa é a primeira grande mentira, que o TDAH é moda. Pois não é moda, é um transtorno real que gera prejuízos reais para a pessoa. Quem pretende ficar aí, já peço que digita aí no comentário, TDAH é moda, que é a primeira mentira. Vamos para a segunda. A segunda grande mentira, que toda criança com TDAH tem problemas de aprendizado. Essa é uma mentira que muitas vezes faz a gente perder o diagnóstico e perder o tratamento. Veja bem, a criança com TDAH, ela pode ter um bom aprendizado. Ela pode ir bem, principalmente nos primeiros anos de ensino. Mas por que ela vai bem? Porque ela tem a dificuldade na atenção, tem a dificuldade na concentração ou tem a agitação muito intensa. No entanto, ela vai bem. Por quê? Porque tem um QI, tem uma inteligência muito elevada ou porque tem muito suporte. Ele vai bem, mas a conta de muito estudo, muita aula de reforço, muito apoio familiar. E esse apoio familiar, ele vai se esvaindo com o tempo. Então, a criança pode ir bem na escola, em especial nos primeiros 3, 4 anos, que é um professor só, que o ensino é mais lúdico, que o ensino que você tem um maior suporte familiar e da escola. Então, o TDAH não necessariamente vai ter problema de aprendizado. Às vezes ele vai bem no aprendizado, em especial nos primeiros anos, e depois, quando começa aquele ensino que divide várias matérias, aí sim a gente começa a ter problemas escolares. Então prestem atenção, TDAH não é sinônimo de dificuldade escolar, tá bom? Principalmente nos primeiros anos. Então essa é a segunda grande mentira, todo TDAH tem problema escolar. Então pode anotar aí, tem problemas de aprendizado. Vamos à terceira grande mentira, que dizem por aí que toda criança com TDAH é agitada. Esse é uma grande mentira, tá? Nem toda criança com TDAH ela é agitada. Lembrando que o TDAH apresenta 3 tipos. O predomínio hiperativo impulsivo, esse sim é agitado, tá? Ou a apresentação combinada, que tem sintomas tanto de desatenção quanto de agitação e de impulsividade, e tem o tipo desatento. O TDAH, a apresentação desatenta, é aquela criança quietinha, é aquela criança que não dá trabalho na escola, porque ela mal conversa, que ela está sempre no cantinho dela, tranquilinha. No entanto, ela apresenta uma desatenção muito grande. Qualquer coisa atrapalha a sua atenção, tem esquecimentos, muito comuns esses esquecimentos dela. Então, ela tem prejuízos pela desatenção. No entanto, ela não tem agitação. E esse é o tipo mais perigoso do TDAH. Por que eu considero a apresentação mais perigosa do TDAH? Por não ter problemas comportamentais, por não ter problemas de agitação, eles não são encaminhados. Esse diagnóstico nem é pensado nem é pensado na escola ou por outros profissionais. Então o diagnóstico demora mais. E como demora mais o diagnóstico, demora mais o tratamento. Com isso podem surgir comorbidades, como transtorno ansioso, pode surgir um isolamento social devido à dificuldade escolar. Então pode acabar essa pessoa, essa criança ter uma baixa autoestima, porque por mais que ela tente, ela não consegue aprender, é uma dificuldade escolar muito grande. Então esse TDAH, apresentação desatenta, a criança pode ser sim mais quietinha, mas ter os mesmos prejuízos daquela criança hiperativa e impulsiva. É a apresentação mais perigosa por demorar mais. Então coloquem nos comentários aí a terceira grande mentira, que todo TDAH é agitado. E vamos para a quarta grande mentira, sobre o TDAH,
que toda criança agitada apresenta o TDAH. Vejam bem, que a terceira é toda TDAH e agitada. Agora, nem toda criança agitada tem um TDAH. Nós sabemos que a criança, em especial 4, 5 anos de idade, elas têm uma agitação motora, elas são mais impulsivas, que vai aprendendo ao longo do tempo a controlar essa agitação, que vai aprendendo ao longo do tempo controlar essa impulsividade. Então, a criança faz parte do desenvolvimento dela ela ser mais agitada. Mas quando se transforma num transtorno? Quando essa agitação tem uma intensidade muito maior do que o esperado para a idade dela, ou quando essa agitação, essa impulsividade gera prejuízos para essa criança. Para se transformar em um transtorno, tem que haver prejuízos. Então, se a criança é agitada, mas não tem qualquer prejuízo, qualquer dificuldade, então não vai ser um transtorno, vai ser só o desenvolvimento normal dela. A mentira é que toda criança agitada tem TDAH, tá? Por quê? Porque a verdade é que nem toda criança agitada apresenta o TDAH. Pode ter outras condições que simulam o TDAH. Transtorno de ansiedade, um sono muito ruim, também dá uma maior agitação nessa criança. Por isso a investigação é tão importante, uma investigação detalhada para a gente saber se realmente é um transtorno ou não. Agora vamos passar para outras duas grandes mentiras a respeito da medicação. A primeira grande mentira que dizem por aí, que só tomar um remédio resolve. Ou seja, que o tratamento é feito somente com o remédio e pronto, que basta dar um remédio e pronto, o filho está tratado. Isso é uma grande mentira e é uma mentira muito propagada, que a criança com TDAH, se tomou o remédio, você está fazendo o tratamento. Isso é mentira. Por que é mentira? Porque o tratamento de uma condição tão complexa quanto o TDAH exige também um tratamento complexo. Como assim? O remédio é um pilar do tratamento? Sim, o remédio é um pilar importante do tratamento. Sem ele, as outras etapas se tornam mais difíceis. Então, esse é um dos pilares. Qual que seria o outro pilar muito importante do tratamento? É a psicoeducação, que é o que vocês estão fazendo aqui, é sobre aprender sobre o transtorno, é sobre aprender sobre as dificuldades da criança, é aprender sobre o manejo que a criança deve ter para melhorar os sintomas e melhorar os prejuízos. A psicoeducação aliada às terapias. Por que eu coloco os dois juntos, terapia e psicoeducação? Porque eles andam juntos. Uma boa terapia, ela deve fazer a psicoeducação dos pais e da criança a respeito das suas dificuldades. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, e talvez o mais importante, porque é o que falha mais, é rotinas e hábitos de vida. Como assim? Essa rotina e hábito de vida vai ajudar no manejo dos sintomas do TDAH e nos prejuízos dessa criança. Uma rotina bem estabelecida na infância, você leva para a vida adulta e os sintomas do TDAH na vida adulta se tornam bem menores, eles ficam minimizados e com isso, com a redução dos sintomas, a gente fala que até sai do TDAH, porque os prejuízos são muito pequenos, não tem prejuízos. Então, esse braço da rotina e hábitos de vida, aí é você, mãe, é você, pai, que acaba que vai ter que tomar a frente. O principal ator, o protagonista no tratamento da criança com TDAH é a mãe, é o pai. Por quê? Porque você tem nas suas mãos um pilar importante, que é
criar a rotina e hábitos de vida. E você controla os outros pilares. É você que vai dar a medicação, é você que vai levar na terapia, é você que vai adquirir a psicoeducação. Ou seja, você vai influir na decisão do médico, que acaba que vai te ajudar a gerenciar esse TDAH, e também vai interferir nas terapias e na psicoeducação. Então, você, mãe e pai, devem ser os protagonistas no tratamento. Vocês têm na mão um pilar importante, que é a rotina e hábitos de vida. Você controlará a medicação, que é o outro pilar. E você estará presente na psicoeducação e nas terapias, que é o segundo pilar. Então, você que vai controlar tudo. Para isso, você precisa aprender sobre TDAH, aprender sobre rotina, aprender sobre hábitos de vida e aprender também sobre a medicação para ter uma decisão compartilhada. Então, já digitaram aí nos comentários, a quinta mentira é que só o remédio resolve. Mais uma mentira, na sexta mentira agora, também na parte de medicação. Se por um lado é uma grande mentira falar que só o remédio resolve, por outro lado, é uma grande mentira falar que dá para se tratar sem medicamento. O medicamento é um pilar do tratamento. Em algum momento ele será útil. Poucas coisas na medicina, em especial na neuropediatria, têm tanta eficácia quanto a medicação para o TDAH. Para você ter ideia, para o transtorno de ansiedade, para o transtorno de depressão, a medicação funciona para 30% a 40% das pessoas. Já no TDAH, funciona para 70% a 80% das pessoas. Então, a medicação é um pilar importante, é um pilar do tratamento importante, tanto quanto a rotina e hábitos de vida, tanto quanto a psicoeducação e as terapias. Então, perca seu medo, aprenda sobre as medicações para você saber que fazer um tratamento completo e global do TDAH do seu filho. Essa, então, é uma sexta grande mentira, tá? Que dá para se tratar sem medicação. Vamos passar para a sétima grande mentira que ouvem por aí, que o TDAH passará com o crescimento, que o TDAH é só uma fase da infância, que quando crescer a criança melhora. Essa sétima mentira, muitas vezes alguém fica induzindo as mães a não procurar ajuda. Por quê? Porque falam, não, isso é só uma fase, vamos esperar o tempo da criança. Isso é uma grande mentira. Já está mais que comprovado que 60% das crianças com TDAH irão levar o transtorno para a vida adulta, irão levar o TDAH para a vida adulta. E os outros 40% vai ficar curado e não vai ter nenhum prejuízo? Aí é que está o problema. Às vezes os sintomas do TDAH até melhoram na adolescência e na idade adulta, mas ter passado a infância toda, parte da adolescência com a dificuldade, com os prejuízos. Quais prejuízos? Dificuldade acadêmica, dificuldade social, isolamento social, leva a outras consequências. Às vezes melhorou do TDAH, mas aí lá na idade adulta tem muita ansiedade, tem depressão, tem vícios, uso de substâncias. Por quê? Porque o TDAH não foi tratado. Ele melhorou o TDAH, mas deixou as cicatrizes, deixou as sequelas, deixou os prejuízos. Então, o TDAH pode até melhorar, mas os prejuízos podem ser mantidos. Então, não espere que vá melhorar simplesmente sem tratar. Você tem que tratar. Você tem que tratar desde muito cedo para que a criança não desenvolva os prejuízos do TDAH. E para que a criança tenha a melhor chance no futuro, uma melhor chance social e uma melhor chance acadêmica no futuro. Então, isso é fundamental. Não vai passar com o tempo, tá? Não vai passar. Vamos à oitava grande mentira. E aí já estou partindo para a parte
para saindo um pouco da teoria e indo para a prática. Vocês veem aí em outros perfis uma venda de alguns tratamentos para o TDAH. Mas aí, agora, nessas últimas 3 mentiras, eu reservei para dar polêmica mesmo, tá? Para dar polêmica. A 8ª grande mentira. No tratamento do TDAH, você precisa retirar o glúten, precisa retirar o leite da alimentação da criança para ela melhorar, para ser um tratamento do TDAH. Isso é uma grande mentira. Às vezes você está sofrendo aí, procurando um macarrão sem glúten, rebolando para conseguir fazer uma dieta para o seu filho sem glúten, sem caseína, e não tem qualquer relação com os sintomas do TDAH. Tá? Você só precisaria retirar o glúten se o seu filho tiver uma condição que a gente chama de doença celíaca, que aí até pode dar uma maior agitação, tudo, aí você precisaria tirar. O glúten não é inflamatório, a caseína, o leite não é inflamatório, esqueçam isso. Então essa é a 8ª grande mentira, que tem que retirar o glúten e o leite da criança com TDAH, porque não precisa. E aí, partindo até dessa parte de retirar alguma coisa da alimentação, vamos retirar tudo que é açúcar, tudo que é corante dessa criança, porque ela tem TDAH. Veja bem, tem vários estudos a respeito disso. E o que a gente vê? Algumas crianças são mais sensíveis ao açúcar e ficam um pouco mais agitadas mesmo quando consomem em grande quantidade açúcares e corantes. Nessas crianças dá para você limitar, mas não que isso seja um veneno para ela. Ela continua sendo uma criança que de vez em quando vai querer um sorvete, um picolé, uma bala. E não é nada de errado de você dar isso para ela, tá? Você deve evitar o açúcar e o corante pelo bem da saúde, né? Para reduzir colesterol, reduzir a obesidade na infância, mas não pelo TDAH. Tá bom? Mas então eu posso dar bala à vontade? Óbvio que não. Ela continua sendo uma criança. Você não deve dar refrigerante, não deve dar bala, não deve dar corantes. E aí, então essa é a 8ª mentira, que a Karine já escreveu no comentário, que tem que retirar glúten e leite. Alguém passou aí pelos comentários, já antecipou a 9ª grande mentira. O tratamento do TDAH é feito com suplementação. É feito, vamos suplementar ômega 3, vamos suplementar magnésio, vamos suplementar B12, vitamina A, D, C, E, Z, vamos suplementar zinco, que a suplementação é uma parte do tratamento do TDAH. O que tem de verdade nisso tudo? O que há de verdade nessa suplementação? É que o efeito de uma suplementação, que é do ômega 3, o efeito na criança do TDAH é bem pequenininho, bem pequenininho, ao ponto que não é necessário, de tão pequeno que é o efeito. Então, essa suplementação, esse excesso, vamos dar altas doses de vitamina D, vamos dar altas doses de vitamina B, Z, A, D, E, altas doses, não funciona. A única que tem um efeito é o ômega 3, e esse efeito é muito pequeno. Então, essas medicações, suplementações ditas naturais, não tratam o TDAH. Não tratam o TDAH. Pode dar um efeito muito sutil, que às vezes até passa imperceptível. Muito menos, são substitutos dos medicamentos tradicionais, são substitutos da psicoterapia e das terapias, da psicoeducação e das terapias, ou são substitutos de uma boa rotina, de um bom hábito de vida. E agora, a 10ª grande mentira, que eu garanto que tem gente aí na live que já caiu nessa mentira, já caiu no golpe, que é aquela frase da internet, né? O golpe tá aí, cai quem quiser, né? Juntei algumas práticas aí que prometem melhora do TDAH. Homeopatia, medicina integrativa e óleos essenciais, que está tudo meio no mesmo combo, tá? Muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque não há nada de científico nisso. O tratamento do TDAH
Não adianta você tampar o sol com a peneira e dar água para a criança. Por que eu falo dar água? Homeopatia dá água para a criança. Quando a gente estuda a história da homeopatia, é simplesmente água. Então você não vai melhorar. Ao contrário da suplementação, que pode ter um efeito bem pequenininho, a homeopatia não tem efeito nenhum. Tá? Nenhum. Você está desperdiçando tempo e dinheiro. Assim como essas partes da medicina integrativa, que aí eles abordam suplementação, abordam óleos essenciais, abordam tudo isso. Não há nada de científico, não há nada que comprove que tais práticas ajudam. Ah, doutor, mas eu quero algo natural. Eu quero tratar meu filho com algo natural. Que esse é o rótulo que é vendido nesse tipo de medicina, que nem é reconhecido e que não se baseia na ciência. Né? Se você quer algo natural para o tratamento do TDAH, eu já falei para vocês em 3 pilares: medicação, psicoeducação e terapias, rotina e hábito de vida. O que é natural e o que você vai usar como natural para o seu filho? Rotina e hábitos de vida, que você que vai ser a protagonista. A psicoeducação, que é você que vai ter que adquirir, que é você que tem que ser a protagonista. As terapias, que também é algo natural. O que não é natural? Medicação. A medicação realmente não é natural, mas o seu efeito é muito grande. Então, vocês têm que pensar muito bem a respeito de onde você vai amarrar as suas esperanças, de onde você vai investir o seu dinheiro no tratamento e de onde que você vai investir o seu tempo também, né? Eu sei que o tempo das famílias, o tempo das mães, principalmente da criança TDAH, é reduzido, porque gastam mais tempo para fazer atividade, gastam mais tempo para arrumar a criança para ir para a escola, tudo isso, gastam esse tempo maior. Então você tem que tomar muito cuidado onde está a sua esperança, onde está seu dinheiro no tratamento dessa criança com TDAH, tá bom? Então essas são as 10 grandes mentiras que falam por aí sobre o TDAH. Espero que tenham gostado desse tema de hoje. Vou ver se tem algumas perguntas aqui que dá para a gente já resolver. E fica o convite para vocês. Dia 29/6 terá uma imersão muito boa. Será mais de 2 horas de conteúdo ao vivo. E aí será pelo Zoom. Então, pelo Zoom, ambiente fechado, poucas pessoas, no máximo 100 ingressos. Que vai dar para a gente falar, explanar um pouco melhor, mostrar até esses estudos, porque essas 10 mentiras que eu falei aqui não é opinião pessoal do Dr. Eduardo, é a opinião da comunidade científica que estuda o TDAH há mais de 200 anos, né? Então, é todo o conhecimento científico que eu estou colocando para vocês aqui. Não é a minha opinião pessoal. Então, convido vocês para participarem da imersão no dia 29/6. Não sei como é que tá os ingressos, mas são 100 vagas limitadas. Será 2 a 3 horas de conteúdo, respondendo perguntas, com espaço para perguntas também, onde eu falarei com estudos científicos, que terá mais tempo para explicar cada um desses pontos e explicar também a rotina, como criar uma rotina, como criar hábitos saudáveis para essa criança com TDAH, onde procurar a psicoeducação, né? Isso é muito importante. Onde procurar a psicoeducação, onde que eu vou aprender com qualidade sobre o TDAH, com indicação de livros, de sites, de cursos. E também vou falar um pouco sobre o diagnóstico, sobre os sintomas, sobre as causas do TDAH, como uma forma de introdução, porque a imersão será muito baseada no tratamento global da criança com TDAH. Vamos lá, vamos ver aqui algumas dúvidas. Eu agradeço aí quem foi escrevendo aí as grandes mentiras, foi a Karine, e tem outra que eu vou achar aqui o nome dela, tá? A mamãe do Gustavo já respondi, né? A imersão vai ser dia 29/6, será no período da manhã,
vai durar de 2 horas, está programado por 2 horas. Mas eu me conheço, normalmente essas aulas no Zoom, minha a gente programa por 2 horas, mas vai seguindo aí por um tempo, né? Ó, vamos lá. Olha só, a Rosilene teve uma dúvida boa. Ela falou que leu ontem que o TDAH em pessoas mais velhas não tem cura. Sim, por quê? O que acontece? Essa daí não é uma grande mentira, não. Lembra que eu falei que na mentira 7, que o TDAH passará, melhorará? Na infância, 5 a 7% apresentam TDAH. No adulto, isso gira em torno de 3%, 3 a 4%. O que aconteceu com essas pessoas? 60% das crianças com TDAH manterão o diagnóstico pela vida toda, é uma condição crônica. Outros 40% reduzirão os sintomas, reduzirão os prejuízos ao ponto de que na idade adulta não terá mais prejuízos, não terá mais a quantidade de sintomas para a gente fechar o diagnóstico. Então, a adolescência é o grande marco. Agora, se você já tem o TDAH, eu nem falo pessoas mais velhas, com 20 anos, 22 anos, não tem essa possibilidade de melhora, né? Você pode conseguir, através da rotina de hábitos de vida, da psicoeducação, reduzir os prejuízos de modo que o TDAH não vai ser um problema mais para você. Mas a cura mesmo não se fala não, tá? Vamos lá. A Luana falou, por que não pode iniciar a medicação antes dos 6 anos de idade? Pode, tá? Se por acaso são casos que a criança está com prejuízo muito grande, a criança é tão impulsiva, tão agitada, que tem acidentes muito graves e recorrentes, a gente pode medicar sim, tá? A gente pode medicar. Mas antes dessa idade, em todas as idades, não se esqueça, eu vou bater nessa tecla até quebrar, até entrar na cabeça de vocês. Rotina, hábitos de vida e psicoeducação. Esses tratamentos são importantes. A medicação é tão importante quanto, claro, mas esses outros pontos são fundamentais para reduzir os sintomas e às vezes até usar doses menores de remédio e a necessidade do remédio diminuir. A Luciene, a Karine e a Luciene que foi anotando as mentiras aí. Muito obrigado, viu? Eu não vou saber ler o nome aqui, né? Mas está perguntando, o que me diz sobre a Ritalina? Então, a Ritalina é o primeiro grande medicamento pro TDAH. Ela existe desde a década de 50, então é uma medicação já muito estudada a respeito. Está na primeira linha de tratamento do TDAH. Então, é uma medicação eficaz e segura para o TDAH, tá bom? Eu separei uma parte da imersão, uma parte bem grande para a gente falar sobre o TDAH, porque sobre o TDAH é a imersão toda, né? Para a gente falar sobre as medicações de TDAH, efeitos colaterais, indicações, quais são, para a gente aprender onde tem mais dúvida, né? Aí a Thaís está perguntando, criança de 9 anos pode tomar quetiapina para o controle do sono? Tem que ser acompanhado pelo psiquiatra, pelo neuropediatra, né? Até pode tomar quetiapina em alguns casos. Não sei se é o caso do seu filho, né? E não dá para a gente saber, né? Isso seria só o médico que acompanha ele para a gente saber se é a melhor indicação, né? Pode, não sei se o seu filho pode, entendeu? Aí a Mari está perguntando se tem TDAH desatento impulsivo. Sim, aí é o TDAH apresentação combinada, que é aquela apresentação que é desatento e que é hiperativo e impulsivo junto. É a apresentação combinada que a gente fala. E é a mais comum, na verdade, é a mais comum, é o que mais tem. Aí a Karine falando que descreveu a filha dela, que ela é desatenta, sim. Nossa, mas teve um comentário muito legal em um dos vídeos meus aí, falando, nossa, mas você tem câmera aqui em casa? Porque você está descrevendo minha filha? Então, é aquilo que eu falo, TDAH é uma das condições mais estudadas,
na medicina. Então a gente sabe do que esperar, quais são os sintomas, a gente sabe tudo isso, né? Então, por isso que esse conhecimento científico é tão importante. A Gabriela falou, o remédio melhorou 70%, mas realmente precisamos da terapia. Sim, precisa muito da terapia. O remédio não substitui a rotina, o hábito de vida, não substitui a psicoeducação e as terapias. O remédio ajuda, é uma parte importante. Vamos pensar numa coisa. A pessoa tem obesidade, né? Ela vai no endócrino. O endócrino vai lá e prescreve o Ozempic para essa pessoa perder peso. O que vai acontecer? Ela vai usar o Ozempic. Nossa, vai melhorar, vai perder peso. Sim, ela vai perder peso. Ela vai perder ali uns 10% de peso. Mas se ela continuar comendo McDonald's todo dia, continuar sem atividade física, não vai ter uma perda de peso que precisava. Ela vai se manter na obesidade. Então, é um conjunto, é a medicação com essa rotina, com esses hábitos de vida. É assim também no TDAH. É a medicação com a rotina e com os hábitos de vida, com a psicoeducação, com as terapias. Você precisa de tudo isso para tratar. Não vai ser só o remédio. Vamos lá. Aí tá falando, a criança tem relato de desatenção, vale a pena ajustar a rotina antes de investigar, que o pai tem TDAH. Não, TDAH tem muita característica genética, tem forte causa genética. Se o pai tem o TDAH e a criança já tem desatenção, você tem que fazer o tratamento completo. Não adianta ficar tentando rotina por 2, 3 anos. Aí você tem que fazer o tratamento completo, tá? Medicação, psicoeducação e terapias e rotina e hábitos de vida. Vamos lá. A Bia está perguntando se criança com neutropenia cíclica pode tomar Ritalina. Não, você tem que ir ao médico para avaliar realmente esse diagnóstico para ver se é necessário ou não, tá? Aí tem relatos falando que a medicação ajudou muito, ajuda muito, tem um efeito muito bom, tem um efeito excelente, tá? Excelente, tá bom? Estamos chegando aqui ao final. Sim, eu vou deixar aqui a live salva. Eu não sei se está perguntando da live ou da imersão, mas vou deixar a live salva e a imersão também. A gente só pede alguns dias para os editores de vídeo editar tudo, deixar tudo bonitinho, mas a imersão vai ficar salva na plataforma da Hotmart, que você pode ver pelo celular, você pode ver, pausar, deixar salvo o tempo que você quiser. Aqui, aí a Maria falou, já vi até gominhas daquelas caras para isso, né, para o tratamento de TDAH. Então não funciona? Não funciona. Tá? E você gastou dinheiro à toa, né? À toa não, né? Você gerou emprego, né? A indústria precisa de ter um ganho aí, precisa ter um ganho com essas gominhas, né? Interessante, né? Algo muito legal para se falar, né? Outra mentira, outra grande mentira aí seria a 11, né? Que o TDAH é criado pela indústria farmacêutica. Pelo contrário, essa suplementação que foi criada. Como assim? A indústria gasta muito dinheiro na pesquisa de medicamentos. Muito, muito, muito dinheiro. Na casa de bilhões, trilhões. Nem todo medicamento dá certo. E aí a indústria pensa, nossa, mas não deu certo, não deu para vender. É cerca de 5 a 10% das pesquisas de medicamento que viram medicamento na prateleira da farmácia. Mas então, como que a gente vai fazer para a gente ter um fluxo de caixa bom? Vamos dar a suplementação, que não precisa de pesquisa. Tanto é que a indústria da vitamina D, que era na casa de 1 milhão, hoje em dia já é uma fatia muito grande da indústria farmacêutica, né, do lucro da indústria farmacêutica. Então, é um grande negócio essa suplementação, né? Aí a Glaucilene perguntando se TDAH hereditário pode ser
prematuro? Não. O TDAH tem a principal causa hereditária e genética. As crianças prematuras têm a maior chance de apresentar o TDAH também, tá? Então são as duas coisas. A Natasha está perguntando, altos níveis de cortisol na gestação pode influenciar no aparecimento do TDAH? A ansiedade materna, um ambiente ruim materno durante a gestação pode influenciar. Há uma certa influência. As pesquisas ainda estão um pouco confusas, mas parece ter uma influência. Mas nada como a genética. A genética é a principal causa, tá bom? Certo? Muito obrigado. Vários elogios aqui, tá? Vários elogios. Luciana, terá algum evento sobre o transtorno de espectro autista? Podemos pensar algo a respeito, né? Podemos conversar com a equipe, né? Para fazer algo a respeito, né? Tá bom? Então, aguardo todas vocês na live da semana que vem e na imersão do dia 29. Vocês vão ver que sairá muito melhor, sairá sendo a protagonista do tratamento do seu filho e ajudará vocês a ganhar tempo e economizar muito dinheiro com essas, deixando de lado essas mentiras do TDAH, tá bom? Agradeço muito vocês e até lá. Tchau!